Fala galera, tudo bem? Essa aula aqui é uma regravação de uma live, né? Eu fiz uma live, eu faço uma live na verdade toda quarta-feira no meu Instagram. E eu fiz essa live quarta-feira passada, o dia que eu tô gravando, isso aqui é uma sexta-feira, tá? E aí eu sempre faço na quarta-feira a live e salvo a live, depois reposto ela aqui no YouTube, mas aí não deu certo, né? De eu salvar, não sei por que motivo, eu não consegui salvar a live no meu celular. E, enfim, eu prometi para as pessoas que acompanham o meu trabalho, principalmente as pessoas que estão lá no Telegram, né, que fazem parte do Telegram, e já já eu vou falar disso. Eu prometi que eu ia regravar a live, né, todo o conteúdo e compartilhar aqui com vocês, tá? Compartilhar com eles, na verdade, mas aí, se você está me conhecendo agora, né, isso aqui fica para você também. Eu tenho certeza que as coisas que você vai aprender aqui vão ser muito boas para você. Eu acho que eu lido melhor quando eu tô ao vivo falando do que quando eu tô gravando, né? Porque quando eu tô falando na live, eu tô falando com outras pessoas, né? E é diferente de você falar só pro celular. Prefiro muito, mil vezes, falar em live do que falar gravando. Então eu não vou estar no meu alta performance, né? Aqui na minha mais alta performance, mas eu acho que vai ser muito bom do mesmo jeito, né? Eu acho que vocês vão conseguir aprender bastante coisa. Vamos lá. A aula é o seguinte, eu vou dar 4 motivos para vocês do porquê você precisa aprender partitura, né? Se você não toca partitura, essa aula aqui é assim, pelo amor de Deus, cara. Se depois desses 4 motivos você ainda não querer aprender partitura, aí eu já não sei o que eu faço mais com você, beleza? Aí já era. Aí não tem jeito mais. Você vai passar a sua vida inteira sem aprender partitura, tá? Antes da gente ir para os 4 motivos, que eu já vou falar quais são, eu vou dar aqueles recadinhos que eu sempre dou em toda a aula aqui, beleza? Vamos lá. Os recados são os seguintes. Primeiro, você tem o YouTube aqui e você vai encontrar várias aulas minhas aqui dentro do YouTube, tá? São aulas longas, mais estendidas, com mais de 20 minutos, 29 minutos, 30 minutos. Essa aqui, por sinal, talvez passe aí dos 40 minutos, vai beirar 1 hora talvez essa aula. Enfim, eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido para não chegar tão longe assim, mas eu acredito que beire a 1 hora essa aula. Então você tem essas aulas gigantescas minhas aqui que você pode aprender muita coisa com elas, tá? Essa é a primeira coisa, o YouTube. O segundo é o Instagram. E talvez o Instagram ele seja o lugar onde você tenha mais conteúdo meu. Talvez o segundo lugar que você tenha acesso a mais conteúdo meu, tá? No Instagram eu coloco todos os dias 3 partezinhas de conteúdo, né? Enfim, eu dou essas aulas gigantonas, mas aí eu fico tirando pedacinhos dela, os pedacinhos que eu julgo que são os mais importantes, eu vou tirando e colocando no Instagram. Então, se você entra no Instagram, você tem acesso a toda essa aula, assim, os melhores momentos dessa aula. Aí também tem os stories, enfim, tem as perguntas que eu faço, eu respondo perguntas, enfim, no Instagram tem bastante coisa, tá? O outro lugar é o Facebook, né? A página do Facebook, você pode entrar também, funciona mais ou menos igual ao Instagram, só que com um pouco menos de interação, né? E o outro espaço, né? O terceiro espaço, que para mim é o melhor deles, é o Telegram, né? Pelo pessoal do Telegram, eu tenho um tratamento um pouco melhor. Parece que o pessoal do Telegram parece que são os meus alunos presenciais, sabe? O carinho e o tratamento que eu tenho por eles, né? Por todo o pessoal que acompanha o meu trabalho, é um carinho muito grande, mas pelo pessoal do Telegram, o tratamento é um pouquinho diferente, né? Enfim, eles têm acesso a todos os meus conteúdos, porque tudo que eu posto eu jogo no Telegram, e eles têm acesso a conteúdos extras, né? Que eu faço, tipo áudios, textos e coisas que eu mando só para eles e que às vezes não vai para o YouTube, às vezes não vai para o Instagram. Para quem não sabe o que é Telegram, tá? Telegram é um aplicativo igual ao WhatsApp, só que assim, muito melhor. Ele é igual ao WhatsApp, só que melhor, tá? Tem muito mais recursos, ele tá começando a dar uma crescida, né? Ele já é antiguinho, mas ele tá começando a dar uma bombada agora, as pessoas estão começando a migrar para ele.
E eu acredito que o WhatsApp ele não dure mais por muito tempo, tá? Se o WhatsApp não mudar, se o WhatsApp não sabe, passar por uma transformação, uma melhoria, as pessoas vão tender a sair do WhatsApp e ir para o Telegram, porque o Telegram ele tem muito, desculpa, ele tem muito mais recurso que o WhatsApp, né? Então, eu tô lá no Telegram com esse grupo, né? E se você quer acessar o Telegram, é só você vir na descrição desse vídeo aqui no YouTube. O que vai acontecer? Você clica no link. Se você já tem o Telegram instalado, você já vai ser direcionado direto para o meu grupo. Se você ainda não tem o Telegram instalado, o que vai acontecer? Eles vão pedir para você baixar o Telegram, aí no link já ali você baixa o Telegram e aí sim cadastra, né, aquele mesmo esquema do WhatsApp, né, coloca o número e tal, não sei o que, aí você já vai ser direcionado para o meu canal, tá, depois de instalar o Telegram, você já vai ser direcionado. Então assim, de novo, é um grupo que eu trabalho com eles muito mais de perto, né, é muito mais legal, tá. É muito mais legal que o YouTube, né? Porque eles recebem as coisas que estão aqui no YouTube, muito mais legal que o Instagram. Eles recebem as coisas que estão no Instagram, só que eles recebem um negócio a mais, né? E aí é uma relação muito mais próxima, né? De eu pegar o celular e mandar uma mensagem ali é diferente, né? É diferente. Atualmente nós temos 14 pessoas lá no Telegram, é um grupinho muito pequenininho, mas a quantidade de conteúdos que eu mando, a quantidade de conteúdo, né? E a quantidade que eu me entrego para eles é maior do que fora do grupo, né? Bom, vamos lá, vamos para o conteúdo então, tá? A gente tem 4 pontos então que eu considero que são importantes, né, para todo músico e que eu acho que são motivos para você querer aprender a ler partitura, tá? Então vamos lá. Primeiro, se você vamos lá, pensa comigo o seguinte: você conhece alguém que passou a vida inteira e não sabe ler e nem escrever? Sei lá, uma avó, uma tia, dependendo da idade dos seus pais, talvez os seus pais, enfim, sabe? Você conhece alguém que passou a vida, conseguiu viver a vida dela inteira, só que ela não sabe ler e escrever, né? Talvez ela não tenha passado tantas dificuldades na vida assim, talvez tenha tido uma vida boa, talvez não. Mas as chances são que se ela soubesse ler, né, que se essa pessoa soubesse ler, que essa pessoa soubesse escrever, a vida dela seria muito mais fácil do que é hoje. O quanto, né, de atalhos ela não poderia ter pego na vida se ela soubesse ler e escrever, né? Um outro exemplo, né, e já eu vou juntar tudo isso, é a produção de conteúdo, né? Fui de um exemplo, né, para um outro exemplo que parece que não faz muito sentido, mas já eu vou linkar os dois, tá? Você pega a produção de conteúdo na internet, né? Você faz uma pesquisa de um termo em português, você vai encontrar um X resultado. Se você faz a pesquisa daquele mesmo termo, só que em inglês, você vai ter um X muito maior de resultado, um outro número muito maior de resultados, né? As pessoas que dominam inglês têm acesso a esse resultado. As pessoas que não dominam inglês não têm acesso a esse resultado. Tá, o que tudo isso tem a ver com ler partitura? Primeira coisa, ler partitura não é vital para a sua vida como músico. O que eu quero dizer? Você não vai deixar de ser músico se você não souber partitura, ou você não vai deixar de aprender a tocar o seu instrumento se você não souber ler partitura, tá? Ler partitura não é pré-requisito para tocar instrumento, ler partitura enfim, vem depois, né? É uma outra coisa, tá? Não é pré-requisito para aprender a tocar. Primeira coisa é isso, tá? Não é vital para sua vida. Você não vai deixar de ser músico se você não souber partitura, assim como uma pessoa não morre se ela não souber ler e se ela não souber escrever. Você só vai ter o quê? Mais dificuldade na sua vida musical sem partitura, né? Sem a leitura, assim como a pessoa tem mais dificuldade na vida dela se ela não sabe ler e escrever, né?
Então, pegando como exemplo a pessoa que viveu a vida toda dela e não aprendeu a ler e a escrever, mas viveu, você também provavelmente conhece pessoas que tocam, né? E talvez você seja assim, você passou sua vida inteira tocando e toca, 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 mas não aprendeu a ler partitura, né? E toca super bem, né? Quantas pessoas eu não conheço que não sabe ler partitura, toca super bem, só que se você coloca uma partitura na frente, a pessoa trava, ela não sabe ler. Conheço muita gente assim, que toca bem, né, sem saber. Então não é uma coisa vital. Só que o quão, né, o mundo dessas pessoas não seria melhor, não seria mais fácil se elas soubessem a ler partitura. Né? Quanto conhecimento essas pessoas não teriam acesso, né? A quanto conhecimento elas não teriam acesso? Quantas coisas elas não poderiam aprender se elas soubessem a ler partitura? Né? Mas infelizmente elas não sabem. E aí é como o tal do exemplo do inglês. Né? Se a pessoa ela sabe o inglês, né, ela vai ter acesso a um número muito maior de informações do que as pessoas que sabem só o português. Né? Da mesma maneira, a pessoa que sabe partitura ela tem acesso a muito mais informações do que a pessoa que não sabe ler partitura. Né? Então, o primeiro motivo que eu te dou para você aprender a ler partitura é que com a partitura você vai aprender muito mais do que as pessoas que não sabem ler. Você vai ter acesso a muito mais conhecimento. Né? Imagina, cara, você pegar uma partitura de uma música de, sei lá, há 500 anos atrás, né? 300, 400 anos atrás, um cara que você nunca nem viu a foto dele, né? Você pega a música dele, você nunca nem ouviu a música e você consegue tocar a música. Né? Que parada bizarra. Você já parou para pensar o quão bizarro é isso? Você conseguir pegar, através de um papel, pegar uma coisa que você nunca nem ouviu e você conseguir reproduzir? Né? A partitura te dá essa habilidade. Né? E cara, eu acho que nem se você vivesse 1000 anos, você não ia conseguir consumir todo o conteúdo que tem registrado em partitura no mundo. Você não conseguiria. Né? Então você tem acesso, cara, a uma infinidade, né? Levando em consideração o tempo de vida que a gente tem, né? A quantidade de conhecimento que você pode aprender é infinito. Né? Levando em consideração o nosso tempo de vida, né? Sei lá, não sei qual que é a média de vida de uma pessoa no Brasil, não sei se é 70, 80 anos, 80 anos, sei lá, já tá lá com o pé, se erguer a mão, tipo, né, Deus puxa a pessoa, né, com 80 anos já. Mas assim, nem que você viva até esses 80, 90 anos, você não vai conseguir consumir toda a partitura, todo o acesso ao conhecimento que você pode consumir, se você sabe ler partitura. Né? Agora, se você não sabe ler partitura, você vai ficar sempre na mesmice, né? Você vai ficar sempre fechado no seu mundinho ali, né? Ah, isso aqui para mim é certo, isso aqui para mim não é, etc. Sabe? Vai ser aquele tipo do cara que fala que Mi sustenido não existe, sabe? Você vai ser esse tipo de cara. E se você já é esse tipo de cara, que fala que Mi sustenido, por exemplo, não existe, que Dó bemol não existe, ou Si sustenido não existe, sabe? Porque você está fechadinho no seu mundo, né? Você ainda não viu o que é a base da teoria. É igual aquelas pessoas, aqueles caras mais antigos, né? Que falam, na minha época era diferente, na minha época não sei o que, na minha época tudo era melhor, né? Tá fechado no mundo dele ali, né? A partitura ela amplia seu mundo. Né? E talvez esse seja o maior dos motivos para você aprender a ler partitura. Né? Os outros motivos eles são legais, mas esse motivo em especial ele é o mais sensacional. Né? O quanto a minha vida, o quanto o meu aprendizado de bateria, né? Porque eu demorei para ter professor de bateria, o quanto o meu aprendizado de bateria não foi acelerado porque eu sabia ler partitura, né? Porque eu tinha estudado sax, e aí eu li a partitura, o quanto, sabe, quantos caminhos quantos atalhos eu não consegui pegar porque eu sabia ler partitura, né? Então a partitura é essencial nesse sentido, né? Se você quer ampliar a sua mente, se você quer ter acesso a mais conhecimento, é a partitura.
né? Você não vai ficar dependendo de outra pessoa, né? O exemplo que eu dei na live foi o seguinte, imagina que é um livro, né? Se você não for uma pessoa preguiçosa, você não precisa que uma pessoa te ensine finanças, por exemplo. Você pode pegar um livro de finanças e ler. É diferente de ter um professor? É claro que é diferente. Você ter um professor, uma pessoa te acompanhando, do que você pegar um livro e ler. Só que você pode pegar um livro de finanças e ler e aprender finanças. Você não precisa ficar dependendo de outra pessoa para te ensinar isso, né? A partitura é a mesma coisa. Você não vai ficar dependendo de videoaula no YouTube, né? Você não vai ficar dependendo de professor para te ensinar música. Você vai e pega, né? Com todo respeito aos meus professores, né, a tudo que eles me ensinaram, eu sou muito grato a eles, mas de 40% a 50% do que eu aprendi foi sozinho pegando partitura, né? O que eu aprendia com os professores? O caminho, né? Eles me davam orientação, me mostravam o que não era para fazer, enfim, mas aí eu tinha autonomia para pegar minhas partituras e ler, né? Eu tinha muito acesso a esse conhecimento porque eu sabia ler partitura, né? Esse então é o primeiro motivo, tá? O primeiro motivo para você aprender a ler partitura é esse acesso a esse conhecimento, tá? Acesso a esse conhecimento que as pessoas que não têm partitura não têm, tá? Só deixa eu fazer uma anotação aqui de uma coisa que eu lembrei que eu preciso falar para vocês na frente, tá? Prontinho, vamos lá. O segundo motivo que eu acho que você deve aprender partitura, né, e que foi muito bom para mim, e assim, todos esses motivos que eu estou dizendo aqui, eles foram bons para mim, ou eu vi sendo bom na vida de um aluno, tá? Todos eles foram bons para mim, e alguns deles eu vi sendo bons na vida de alunos. Então, são coisas assim que eu não estou tirando da minha cabeça, não. São coisas que eu vi acontecendo comigo e que provavelmente vão acontecer com você se você colocar em prática, tá? Então, esse segundo motivo é a habilidade que a partitura te dá de registrar as coisas. Com a partitura você consegue registrar as ideias de ritmo que você tem, você consegue registrar as ideias de melodia que você tem. A partitura como uma maneira de registro, né? O que o Beethoven fez, o que o Mozart fez, o que o Bach fez, né? Estou falando dos compositores mais conhecidos, que eu tenho certeza que mais pessoas vão conhecer. O que esses compositores fizeram escrevendo partitura? Eles registraram pra gente o que a gente ia ver hoje, né? Como é que a gente ia conhecer as coisas que o Bach fez? Como é que a gente ia conhecer as coisas que o Beethoven fez se não tivesse partitura? Né? Se eles não tivessem registrado as ideias deles, as ideias que eles tiveram, né? Como é que eu fazia para registrar minhas coisas antes, quando eu não tinha partitura? Né? Como é que você faz para registrar? Né? E eu fazia de duas maneiras. Eu decorava, ficava repetindo até decorar, ou eu gravava. Né? Ou era decorar ou era gravar, uma das duas, né? Hoje em dia não. Hoje em dia eu tenho uma ideia de ritmo, eu vou e gravo partitura, escrevo partitura. Tenho uma ideia enfim, melódica, uma ideia de arranjo, eu vou e escrevo. Né? Eu tenho uma série de arranjos, há vários arranjos escritos. Se eu precisar recuperar esses arranjos e tocar, estão lá. Estão guardados, né? Trecho por trecho, parte por parte, o que cada instrumento faz, né? Tudo guardadinho, tudo bonitinho, né? Então a partitura é como uma maneira de você registrar as suas coisas, né? Você tá lá na sua sala, você tá pensando, de repente você tem uma ideia, você vai e anota, né? Você tá, sei lá, mexendo no computador, aí vem aquela ideia de ritmo, você escuta alguma coisa, aí você vai, meu Deus, que legal, e vai e anota, né? Então, como uma maneira de registrar, a partitura, ela é muito boa para isso também, tá? Esse, então, para mim, é o segundo motivo do porquê você deve aprender partitura, tá? A partitura, ela te ajuda a ter acesso a muito conhecimento e ela te ajuda a registrar as coisas, né? Através da partitura, por exemplo, você pode criar os seus métodos, né? Eu tenho uma maneira de trabalhar que eu uso tais exercícios. Você vai, registra seu método e passa para os seus alunos, né? Se você é professor, né? Para quem é professor de música, velho, a partitura é uma mão na roda, que é essa questão de registro, né? Mão na roda.
os meus alunos, né, não os alunos de partitura, mas os alunos de partitura obrigatoriamente leem partitura, né, estão estudando comigo para aprender partitura. Mas os alunos de outros instrumentos, né, os que dominam a partitura ou têm uma noção básica de partitura, é muito mais fácil lidar com eles, né, porque eu vou, anoto ali o que eu tenho, né, que eu tenho que passar para eles na partitura e mando. Eu não preciso ficar pensando em estratégias diferentes para passar o conhecimento para eles. E tudo bem, se você é professor, você tem aluno que não lê partitura, você realmente precisa pensar em coisas diferentes para registrar para eles, né? Tá certo, é seu papel como professor. Mas se você é bom de partitura, né, e se você tem alunos educados para isso, fica muito mais fácil registrar as coisas, tá? Muito mais tranquilo. Então, partitura é uma excelente maneira de você registrar as suas ideias, né? As suas ideias musicais, beleza? Então, esse segundo ponto, tá? Primeiro ponto, então, acesso a muito conhecimento. Segundo ponto, o registro, beleza? Tá. Aí a gente cai no terceiro ponto, né? Os outros dois pontos, eles basicamente nos levam para o terceiro, né? E qual que é esse terceiro ponto? O terceiro ponto é que a partitura, ela serve como uma maneira da gente se comunicar. Uma maneira da gente passar o nosso conhecimento para frente, né? A gente registra, a gente leva para outra pessoa e essa outra pessoa, ela pode ser daqui do Brasil, pode ser do Japão, pode ser da Europa, pode ser de onde que for. Se essa pessoa ela tem conhecimento da gramática musical, ela vai conseguir ler. Né? Então, uma maneira voltando para o Mozart, para o Bach, para o Beethoven, etc., o que eles fizeram? Eles se comunicaram com a gente. Né? Eles, a minha música, você tem que tocar ela desse jeito, né? Você tem que tocar ela com essa dinâmica, você tem que tocar ela nessa velocidade, você tem que usar tais notas, você tem que ligar tal trecho você tem que tocar separadinho, enfim. Eles descreveram o que a gente precisa tocar, só que eles descreveram isso usando palavras, né? Gravaram pra gente, né? O que eles tinham que falar, não tinha gravador na época. O que eles fizeram? Né? Escreveram a partitura. Escreveu dentro da gramática, dentro da língua, no sentido mais superficial da língua, né? Escreveram na língua musical e deu pra gente, né? Então, a partitura é uma maneira de se comunicar, né? De você ter acesso ao que o outro quer, né? O que o outro tem para você e do outro também ter acesso ao que você tem para ele, né? Então, você tem um grupo, né? Você imagina, pensa no seu grupo, né? E se o seu grupo lê partitura, imagina o quão difícil seria para você chegar para o seu grupo e ter que explicar o que cada um tem que fazer se eles não tivessem partitura. Né? Você tem que ficar passando um por um, fora que eles iam ter que decorar, você ia ter que ter isso decorado, etc., um por um, para conseguir tocar e executar. Né? Pensa o quanto a sua vida não é mais fácil porque o seu grupo sabe ler partitura, se você tem um grupo que lê partitura. Agora, se você não tem partitura, né, se o seu grupo não sabe ler partitura, pensa no quanto seria mais fácil se você pudesse imprimir lá um grupo de partituras, chegar para eles e tá aqui, né? Cada um lê a sua e beleza. Né? O que é isso? Comunicação. Né? Eu, na minha casa, fui lá, digitei a partitura, pensei no que eu queria que cada um tocasse, cheguei, não preciso nem falar, talvez eu precise corrigir algumas coisas, etc., mas de forma geral eles sabem fazer. Né? Então, partitura como uma maneira de me comunicar, né? Eu quero chamar um cara para vir gravar para mim. O que você quer que eu toque? Tá aqui a partitura, toca. Né? Eu quero chamar um cara para minha banda. O que você quer que eu toque? Tá aqui a partitura. Né? A gente vai pegar tal música, galera. Beleza, cadê? Leva a partitura. Né? Então, como uma maneira de se comunicar, a partitura salvaria muitas vidas, beleza? Então esse é o terceiro ponto, tá? Eu tô dando uma corrida que é para realmente não ficar muito longo essa aula, né? E aí a gente chega no quarto ponto, tá? E que para quem esse quarto ponto ele é para aquela pessoa que quer viver da música, né? Esse quarto ponto é para aquele músico que é o músico
Acabou minha água. Que é o músico profissional, né? E para você que é músico profissional, ou para você que sonha em ser músico profissional, ou quer ser músico profissional, eu vou te dizer que você não deveria nem estar há 25 minutos assistindo uma aula por que você deve aprender partitura. Se você quer ser músico profissional e está se questionando ainda por que eu tenho que aprender partitura, cara, você está muito errado, tá? Você já deveria estar sabendo isso faz tempo, né? Você deveria estar assistindo às aulas onde eu ensino a ler partitura e não às aulas onde eu ensino por que você deve aprender, né? Porque, cara, você vai viver do negócio. É a mesma coisa do cara que querer viver de palestra e não saber ler e não saber escrever. Dá, até dá, mas, pelo amor de Deus, né? Então, assim, com músico profissional eu pego um pouco mais no pé, porque, cara, você tem que saber ler partitura, velho. A sua vida, inclusive o quarto ponto do porquê que você tem que aprender partitura é mais trampo, né? Você vai ter mais trabalho, você vai ganhar mais dinheiro se você for músico profissional e souber ler partitura. E de fato, cara, né? Imagina se a pessoa te chama para ir gravar uma música no estúdio e fala para você, ó, tá aqui a partitura. E aí você chega, você não consegue tocar, né? Te chamam para um casamento e fala, ó, vem aqui, você vai tocar no casamento, tá aqui a partitura. Aí você fala, ah, não, eu preciso de uns dias com antecedência, me manda a música para eu ouvir, para eu tirar, porque eu não sei ler partitura. Por que a pessoa vai te contratar, sendo que ela pode já mandar para um outro cara, que o outro cara já pega e lê rapidão, né? E cara, seja você um instrumento que for, tá? Seja você instrumentos que geralmente dependem entre aspas mais de partitura, como instrumentos de orquestra, ou seja você tecladista, violonista, baterista, né? Você tem que saber ler partitura, cara. E se os seus trampos se envolvem mais com cifra, né? Beleza, tudo bem. Mas a partitura ela te abriria muito mais portas, tá? Então por que eu acho, né, como quarto ponto, você deve aprender partitura? Porque ela te ajudaria com mais trabalho, ela te ajudaria a ter uma agenda um pouco mais cheia, né? Porque, ou seja, se você é um músico mais capacitado, as pessoas tendem a ir atrás de você, né? Hoje em dia, que eu sou formado em música, as pessoas tendem muito a ir atrás de mim para me procurando de trabalho, né? Eu quase nem vou atrás de alunos, a tendência é os alunos virem atrás de mim. Por quê? Porque eu sou formado em música, né? E ser formado em música é uma coisa que, né, dá uma autoridade para você. Meio que te coloca uma capa, né, do Batman, né? Pô, o cara é o super-herói agora, né? Porque ele é formado em música, aí tem toda aquela mística em cima do cara que é formado e etc. Então você já vê, assim como quando você vai no médico, né? O cara pode pegar um líquido azul e você chega no médico. E aí você apresenta a sua dor para ele e fala que você tá doente, né, e tal. E aí o cara te dá o feedback do que você tem. Ele fala assim, você precisa injetar esse líquido aqui na sua veia. Você nem pergunta o que é, pode ser o que for. O negócio pode ser vermelho com rosa e um de cada lado do seu braço, você aceita. Né? Por quê? Porque se na sua cabeça tem um negócio de que, pô, esse cara aqui, ele é médico, né, mano? Ele sabe do que ele tá falando, ele sabe o que é melhor pra mim. Da mesma maneira, quando vem essa autoridade pra cima de músico que é formado, ou pra cima de músico que é bem capacitado, né? Então, por que da partitura, né? Por que a partitura te dá mais trampo? Porque as pessoas te olham com outro olhar, né? Elas te olham como, pô, esse cara é preparado, né? Ele tem domínio técnico, né, do instrumento, e ele tem um baita de um domínio teórico, né? Então é um cara muito bem preparado, vou contratar ou vou atrás de uma pessoa assim, né? A partitura ela abre caminhos para trabalho. Tá? O resumo do quarto ponto a partitura abre caminhos para trabalho, beleza? Você vai ter, e consequentemente você ganha mais dinheiro, né?
enfim. Infelizmente, você sabe que no Brasil, música, principalmente para quem vive de performance, eu vou dizer para você que músico que vive de educação, não. Músico que vive dando aula dá para ganhar uma grana assim, tá? Mas músico que vive da performance demora um pouquinho mais para conseguir ganhar dinheiro, né? Então, quanto mais você se capacita, mais grana você ganha, né? Encara como um mercado, né, cara? Tem músico que peca nisso, né? Ele baixa o modo artista nele, né? Artista não no sentido famoso, mas artista no sentido do cara que faz arte. Abaixa o artista nele e ele esquece que ele precisa saber fazer marketing, que ele precisa saber vender, que ele precisa se capacitar, enfim, né? E esquece disso. Só que se você quer viver da música, você precisa levar ela como profissão e você precisa saber que existe um mercado, que esse mercado é concorrido e que você precisa se capacitar, porque se você não se capacitar, você vai ficar para trás, né? E a partitura é uma dessas capacitações. Né? Porque, ó, vamos voltar lá, né? Porque a pessoa que aprende partitura, ela não simplesmente aprende a ler um código besta lá. Ela, lembrando que ela tem acesso a muito mais conhecimento, né? A pessoa que aprende partitura, então, ela tem acesso a muito mais conhecimento, né? E bom, se você é um contratante, você quer contratar a pessoa que sabe o que está acontecendo, né? Que sabe fazer. E a pessoa que tem acesso a muito mais conhecimento, provavelmente, né? Se é uma pessoa que tem acesso a conhecimento e coloca esse conhecimento em prática, é uma pessoa que vai ter mais conhecimento do que os outros, né? Porque não adianta só você ler e não aplicar nada. No caso aqui, se você é uma pessoa que lê e aplica, beleza, né? Você vai ter muito mais conhecimento que os outros e isso vai te fazer ser mais atraente ao olhar das pessoas que estão procurando um profissional de música, seja um músico performance ou um professor, né? O segundo ponto é que, ó, você tem mais habilidade para registro, né? E o outro é que você tem mais habilidade para comunicação. Então, assim, aprender partitura não é aprender a ler um monte de negocinho. Aprender partitura te dá uma transformação de vida, né? No caso, se você for músico, ela te dá uma transformação, né? Então, e essa transformação, né, que a gente viu nos 3 primeiros pontos, ela culmina, se você for um músico profissional, ela termina aqui, ó. Ela te dá um resultado de mais trabalho, mais respeito, consequentemente mais dinheiro, né? Enfim, eu espero que esses pontos, né, esses 4 pontos, eles sirvam para você como uma motivação, né, e que agora você desligue esse vídeo, né, você saia desse vídeo e vai se matar para aprender a ler partitura, né, principalmente se você for músico profissional. Tá? Partitura ela é importante para todos, ela não é vital, e eu vou voltar nisso, mas para músico profissional, cara, você precisa saber. Ou você vai estar para trás, você vai ficar para trás. Se você quer viver de música, você precisa encarar a música como um trabalho, de fato. Né? Você precisa de se capacitar o tempo todo, tá? O que eu ia dizer agora, que eu falei que eu ia voltar, a partitura, ela não é vital no sentido de que você não vai deixar de ser músico se você não souber a partitura, né? Você não vai deixar de ser bom se você não souber a partitura. Tem cara que eu conheço que acredita que as pessoas só tocam bem porque manja de partitura, se não manjar de partitura não vai ficar bom. Inclusive ele fala que ele não fica bom porque ele não sabe de teoria. Né? E que ele vai ficar bom quando ele sentar para estudar teoria. Né? Eu vou dizer que teoria não tem nada a ver com a mecânica do seu dedo, tá? Você souber teoria ou não, seu dedo vai ficar rápido do mesmo jeito, você vai saber tocar bem do mesmo jeito. A diferença é que com teoria você sabe o que você está fazendo. Né? Você tem conhecimento do que você está fazendo, você não é papagaio, você não repete só, né? Você sabe fazer. E se você, além da teoria, você tem a partitura. Com a partitura você tem acesso a uma infinidade de conhecimentos que não dependem mais só do seu professor, né? E com isso eu também não estou dizendo que professor não é importante, tá? Eu estou dizendo que com a partitura você não fica tão dependente de outra pessoa para te ensinar, beleza? Mas voltando, partitura então não é vital, tá? Mas ela é uma peça muito importante
para todo músico, tá? Muito importante. Assim como ler e escrever não é vital para sua vida, assim como saber inglês não é vital. Talvez nos dias de hoje não saber ler e escrever talvez até seja vital, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que você não vai morrer se você não souber ler e escrever. Da mesma maneira, você não vai deixar de ser músico ou você não vai ficar bom no seu instrumento se você não souber partitura. Mas você vai ficar muito melhor por conta dos conhecimentos que você vai ter acesso se você souber a ler, tá? Gente, é isso, tá? Então essa foi a regravação da live que eu fiz na quarta-feira. Tomara que na próxima quarta-feira eu consiga fazer a live, salvar, porque aí é menos trabalho, eu já faço tudo de uma vez e já fica mais tranquilo. Se não der certo, eu venho e refaço de novo sem problema, porque o que não pode é faltar conteúdo aqui toda semana, tá? Então, ó, tem conteúdo aqui no YouTube, tem conteúdo no Instagram, tá? GR Música, pesquisa lá que você vai encontrar. Eu vou deixar o link aqui na descrição também no vídeo do YouTube. Tem o Telegram, né? Acessa o Telegram, você vai ver que o cuidado que eu tenho com as pessoas do Telegram é bem grande e com certeza as pessoas que fazem parte de lá vão ter muito acesso a muito conhecimento, tá? Se inscreve no meu canal, deixa um like aí também, compartilha para que outras pessoas tenham acesso, manda para aquele seu amigo, sabe, a galera da sua banda que, pelo amor de Deus, precisa aprender partitura, porque se todo mundo da sua banda souber partitura, sua vida vai ser mais fácil. Então manda para eles se motivarem a aprender partitura também e, enfim, a gente popularizar, né? Gramática musical ser a segunda língua do Brasil, né? Todo mundo do Brasil saber ler uma partitura, beleza? Ai, ai. Gente, valeu, até mais.